Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu gostaria de começar a nossa reflexão fazendo uma pergunta para vocês. Se você perguntasse para alguém, qual que é a minha principal característica? O que essa pessoa diria? Se você pudesse falar, o que é algo em mim que me distingue de todos os outros? O que é a primeira coisa que vem à sua mente quando você lembra de mim? O que as pessoas diriam a seu respeito? É muito interessante o que Jesus diz para os seus discípulos lá em João 13, a partir do versículo 34. João 13, 34 e 35 diz o seguinte: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Nós somos reconhecidos como discípulos de Jesus quando nós amamos uns aos outros. O amor precisa ser a primeira coisa que vem à mente das pessoas quando elas falam a respeito de um discípulo de Jesus. E é muito interessante a gente pensar quando que Jesus fala isso para os seus discípulos. Eles estavam ali se preparando para a última ceia e Jesus então ele tira a sua capa, coloca uma toalha e vai começar a lavar os pés dos discípulos. E é interessante, então, que Pedro fica extremamente indignado, fala, não vou deixar o Senhor lavar os meus pés, como assim, e tudo mais. E é importante a gente se lembrar por que dessa exaltação de Pedro. Quem lavava os pés dos convidados naquela época era o menor dos escravos. E por que precisava lavar os pés? Eles andavam de sandálias, em ruas não pavimentadas, onde tinha provavelmente excremento humano, onde tinha excrementos de animais, onde tinha muita poeira, e eles se sentavam todos no chão, e geralmente com o pé virado, meio que de lado, com o pé virado para a cabeça do outro. Então os pés precisavam estar limpos. Então o escravo que não prestava para nada, ou era o escravo que tinha acabado de chegar na casa, era ele que lavava os pés, porque era uma posição nojenta, era algo difícil de fazer. E Jesus se coloca naquela posição, uma posição de servo. E ele fala que aquele é o exemplo que nós precisamos seguir. Ele fala que aquele era o exemplo que os discípulos precisavam seguir. Jesus deixa então na cabeça, no coração dos seus discípulos, uma imagem de um amor que serve. Amar é, acima de tudo, uma escolha e ação. Amar não é simplesmente um sentimento. Eu escolho amar mesmo quando muitas vezes eu não sinto que devo. Eu escolho amar quando eu ajo de acordo com esse amor. E além desse exemplo específico, falando a respeito de o amor é o amor que serve, Jesus ainda dá um outro exemplo que para mim é um exemplo ainda mais forte nesse texto, que é na sua última ceia, sabendo que ele seria traído, ele convida o traidor para estar à mesa. Você ama dessa forma? Você é capaz de amar mesmo sabendo que será traído? Você é capaz de amar aquele que irá te trair ou aquele que te traiu de tal forma que você o convida para a sua mesa? Quando Jesus fala então, esse é o mandamento que eu vos dou, que vocês amem uns aos outros, os discípulos têm duas imagens na cabeça. A primeira imagem, o amor que serve, o amor que lava os pés. A segunda imagem, o amor que convida o inimigo para se sentar à mesa. Eu e você, enquanto discípulos de Jesus, precisamos ter esse tipo de amor. Nós precisamos ser conhecidos por esse amor, pelo amor que serve e pelo amor que convida até mesmo o inimigo para se sentar conosco à mesa. Que eu e que você então possamos ter essa marca de discípulos de Jesus. Um beijo, meu pai volta amanhã. Tchau, Deus abençoe.